Lê essa lista de gatilho com atenção, pode até pausar o vídeo se você precisar. Eu sei que você deve estar pensando que isso são categorias de pornografia hardcore, que vários homens perdem horas e horas do dia consumindo desenfreadamente esse tipo de conteúdo que, além de degradar a posição da mulher na sociedade, também leva esses caras, às vezes, até a cruzarem com desejos criminosos, vamos colocar assim. E aí, se eu te disser que isso, na verdade, pode estar no celular da sua irmã, no Kindle daquela sua amiga que adora ler, ou até no livro que a sua mãe está lendo antes de dormir. Os dark romances são a versão de pornografia hardcore pensados para mulheres, e eu não tenho medo nenhum em afirmar isso. E assim como o que vem acontecendo com homens nos últimos 50 anos, mulheres estão se viciando silenciosamente nesse tipo de conteúdo. A gente está basicamente criando um imaginário podre do que é ser uma mulher submissa atrás de romance, e usando temas sociais até que sérios como uma forma de escapismo dopaminérgico. E na real a gente nem tem coragem de chamar isso de vício, já que lá fora todo mundo só incentiva a gente a se descobrir, a se distrair, a ler o que quiser. Esse vídeo é um resumo argumentativo com opiniões fortes para que eu consiga te convencer que existe uma epidemia de dark romances e que isso não é à toa. Que isso é, na verdade, o recurso que estavam procurando há anos para colocarem as mulheres no mercado da pornografia, como consumidoras viciadas, mas até na hora de moldar qual é o imaginário que essa mulher vai ter sobre relacionamentos, sobre parceiro, sobre prazer. Se você for homem, eu quero pedir para você enviar esse vídeo para alguma mulher que você conhece, porque eu posso te garantir que se ela tiver ali mais de 14 anos, ela provavelmente já teve contato com esse tipo de literatura. Não que ela leia, mas eu tenho quase certeza que ela já ouviu falar ou já tentou ler. E se você for mulher, eu vou pedir para que você tenha calma, porque eu não estou atacando a sua libido ou seus gostos, eu estou trazendo um argumento aqui porque eu quero que você reflita sobre como você pode estar sendo manipulada e os riscos que esse tipo de vício pode gerar na sua vida. Esse vídeo pode ter gatilhos para quem é viciado em pornografia. Eu não vou descrever cenas, mas vão ter sinopses e eventos e categorias, digamos, que podem te engatilhar, então veja por conta própria, tá bom? Eu já vou levantar uma bandeira bem importante aqui. Esse vídeo não é para atacar gostos, fetiches, parafilias, imaginações, fantasias. Já tô trazendo isso para quebrar o argumento fraco de moralismo. O moralismo é quando eu ataco você através da moral. Eu estou levantando uma argumentação de que isso é um vício. Ponto. Se você quer continuar lendo, se você curte isso, você pode, ninguém te impede. Mas nós precisamos chamar as coisas pelo que elas são. Entre dois adultos que estão consentindo, você pode criar o universo que você quiser, desde que você não machuque ninguém ou cometa um crime. Então eu não estou falando sobre isso. Entendam, eu estou falando sobre vício. Nós precisamos usar essa palavra. Nós precisamos entender os caminhos que a gente está tomando. E como quase todo vídeo meu, tem os capítulos aqui embaixo para quem é apressado e quer ir direto ao ponto. É o seguinte, consumir romance não é novidade entre as mulheres. Isso é uma onda que coincidentemente começou lá nos anos 70 também, assim como a pornografia como a gente conhece hoje. E você já deve ter ouvido falar do tal de Sidney Sheldon, que pelo menos as mulheres mais velhas sempre falam ali num tom de você já leu? Ou a própria Emanuele Yarsan. Se você não sabe, talvez você é muito novinho, tem uma personagem super conhecida que é Emanuele. Pra quem assistia TV de madrugada conhece bem. E eu não sabia, mas é um romance autobiográfico dessa autora, Emanuele Yarsan. Ou seja, zero novidades na literatura erótica ser voltada para mulheres. Porém, como tudo que está acontecendo hoje, nós estamos transformando esse vício num vício turbo, digamos assim. E o princípio dos vícios é uma escalada dopaminérgica. Você pega uma experiência ou uma substância que ativa a liberação ali de dopamina, que é um neurotransmissor ligado a prazer, de uma forma bem resumida, e você abusa dessa experiência, dessa substância, às vezes até dessa pessoa. E quem trata melhor disso é a doutora Anna Lembke. Sempre aparece invertido, infelizmente. Vou deixar a capinha aqui bonitinha. A Anna Lembke é uma psiquiatra formada em Stanford e ela faz uma descrição bem coesa do que é o vício nesse livro, que é o Nação Dopamina. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser comprar. Já no começo do livro ela diz: quanto mais dopamina no sistema de recompensa do cérebro, mais adictiva é a experiência. E eu não trouxe esse livro aqui à toa. A doutora Anna Lembke, nele, admite que ela se viciou em livros eróticos. A mulher trata disso, a mulher sabe quais são os mecanismos e ela acabou caindo nisso enquanto mulher.
Quando terminei Crepúsculo, devorei todos os romances de vampiros em que pus a mão. A certa altura, as histórias de amor dócil já não satisfaziam, então saí em busca de versões cada vez mais gráficas e eróticas da clássica fantasia de um amor romântico. Eu tô no começo desse livro, eu tô usando ele como base para falar sobre como superar, como interromper o vício em pornografia, mas eu trouxe ele como argumento máximo de que eu não estou inventando vícios. Vício é vício, e vício em literatura erótica existe. Então nós, mulheres, não estamos lendo esses livros pela arte, pela qualidade técnica, pela narrativa interessante. Nós estamos usando eles como degraus para a nossa escalada dopaminérgica. A gente nem faz questão de esconder isso. Eu peguei esse post do Reddit quando eu estava pesquisando sobre os dark romances e olha só, eu vou até deixar traduzido para quem não consegue ler em inglês. Essa pessoa, que provavelmente é uma mulher, está pedindo o romance mais macabro que você conseguir encontrar. O romance com o maior número de gatilhos. Ela quer a história mais chocante. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra homens buscando 2, 3 horas o vídeo perfeito? Homens entrando em grupos e categorias bem polêmicas de fetiches específicos para que eles consigam aquela coisa que vai elevar a dopamina que eles já estão conseguindo ali com o vício? E esse é o princípio desse vídeo. Admitir que nós estamos sofrendo do mesmo comportamento que homens sofrem quando estão viciados em pornografia. Ler é totalmente diferente de ver vídeo. Eu trouxe um artigo bem simples e interessante para responder essa pergunta dos estímulos de uma forma lógica. Vamos separar em 3 pontos que os pesquisadores colocaram. O primeiro é: mulheres, quando estão assistindo a pornografia, têm a tendência a preferir a pornografia hardcore em relação àquela pornografia mais realista. Nós temos um gosto mais extremo. Só que o segundo ponto mostra que entre ler e assistir, nós preferimos ler, simplesmente porque tem um apelo maior para nós mulheres colocar fantasia no meio. A fantasia permite que a gente possa tornar ali a experiência mais subjetiva. A gente gosta de uma coisa mais personalizada. Ou seja, observe as duas premissas. Nós gostamos de conteúdos mais hardcore. Nós não estamos muito interessadas no realismo. E se nós pudermos escolher, nós preferimos ler, por uma questão subjetiva. E agora o terceiro ponto que vai responder essa nossa questão sobre a diferença dos estímulos é muito simples. A ciência já classifica os estímulos sexuais de excitação como algo que é multissensorial. Então nós conseguimos pegar desde um vídeo até uma foto, até um texto escrito e, pasmem, eles consideram até a imaginação, os pensamentos como um tipo de estímulo sexual. Me identifiquei muito com isso porque eu acredito piamente que eu já fiquei viciada em imaginar. Será que isso é uma consequência do meu comportamento em ser viciado em pornografia? Ou alguém mais já passou por isso isoladamente? Ou seja, a gente está discutindo uma coisa que a ciência já sabe há tempos, que são coisas semelhantes. Só são vias diferentes para um mesmo comportamento, que é de se excitar. Imagina que você pode pegar uma estrada de terra ou uma rodovia, mas elas vão para o mesmo ponto. Eu procurei estudos comparativos, eu queria estudos que colocassem mulheres para ver pornografia e para ler literatura erótica e analisasse ali a diferença ou até a longo prazo quais são as consequências. Mas eu não sei se eu pesquisei muito superficialmente ou se é uma coisa muito nichada, eu não encontrei estudos bons. Como eu sei que tem gente muito mais inteligente que eu que assiste os vídeos, se você achar, deixa aqui embaixo e eu coloco no fixado. Beleza? Então não, o argumento de que ver é diferente de ler não funciona. Entretanto, existem sim algumas diferenças que eu vou pontuar aqui. A primeira diferença é uma questão ética. Realmente, se você está lendo, você não está envolvendo terceiros naquilo. Então essa questão da indústria pornográfica, das atrizes e atores que sofrem, às vezes dos contratos abusivos, ou até o risco de você estar consumindo um conteúdo que pode ser um revenge porn, isso não existe na literatura. Então sim, é uma forma mais ética. E também tem o estímulo à imaginação. Ler vai ativar mais áreas ali ligadas à cognição, ao processamento de informações, você cria um certo repertório. Então vamos admitir um lance bem sincero? Se homens passam 3 horas por dia vendo vídeos para se excitarem ou para sua escalada dopaminérgica pessoal, mulheres que ficam 3 horas lendo dark romances pelos mesmos motivos também são viciadas. Se a gente chamar o homem que faz isso de viciado em pornografia, a gente pode e deve chamar a mulher também de viciada em pornografia. Eu prezo muito pelo princípio da equivalência. Eu falei disso num vídeo aqui, eu vou deixar. Eu acho que é muito importante a gente conseguir criar igualdade lógica entre ações.
Agora vamos falar sobre algo que é mais existencial. Quando uma mulher está lendo Dark Romance, ela não está sendo contundente com o que nós pedimos dos homens. É um discurso que está quase no senso comum de que homens deveriam parar de incentivar a indústria pornográfica a produzir. Que isso, além de fazer mal para eles, criando uma concepção de que a mulher gosta de ser maltratada, de que toda mulher, se você forçar um pouquinho, vai gostar, de que o não é algo muito relativo, o não é só um jogo. Além de toda essa construção da mulher como objeto sexual a ser usado, descartado, porque nós estamos consumindo histórias que falam exatamente as mesmas coisas. A gente só descreve ao invés de assistir. Eu vou deixar agora na tela um resumo dos 3 Dark Romances mais hypados dos últimos anos. Eu quero que você pause e leia. É uma sinopse hiper resumida e sincera que eu fiz. Agora, como a gente enfia dinheiro no bolso dessas mulheres? Como a gente recomenda isso para outras meninas lerem? Como nós nos excitamos com isso e depois queremos julgar os homens por fazer a mesma coisa, só que através de um estímulo diferente, que é um vídeo. Posto que tem justificativas como essa daqui, ó, que eu peguei numa matéria enquanto eu tava formando esse roteiro. Mas beleza, eu posso aceitar essa justificativa. Olha, é só imaginação. Isso não quer dizer nada na realidade. Não quer dizer que eu aceitaria ser tratada assim, não quer dizer que eu queira que o meu parceiro, o meu futuro parceiro, me trate assim. Então homens também podem justificar que eles assistem a pornografia hardcore e que eles nunca fariam isso com uma mulher, que eles nunca colocariam em prática essas fantasias. Eles só estão se divertindo, assim como nós. Eles só estão se excitando, assim como nós. Mas se você é mulher, vai ter uma repercussão que é muito importante. E o que mais me preocupa é exatamente o que aconteceu comigo. Eu moldei o meu imaginário através disso. O abuso desse comportamento de ler esse tipo de livro, o que isso vai gerar no imaginário de meninas jovens. Eu não sei se você é uma pessoa sortuda o suficiente para os seus pais te explicarem coisas como consentimento, limites que você deve traçar, brincadeiras um pouquinho mais violentas, fetiches. Se você é uma azarada ou uma azarada como eu, que tem os pais ocupados demais ou conservadores demais para falar sobre isso, sabe quem vai moldar esses conceitos para você? É o que você consome. E não é à toa que esse tipo de conteúdo pega desde garotas de 14, 13 anos até mães ali na casa dos seus 40. Sabe por que o apelo é tão grande? Porque ou ele vai querer te ensinar o que você deveria buscar, o que é se excitar, ou ele vai querer te mostrar que, olha, é por isso que a sua vida é sem graça. Você não teve acesso a um Christian Grey, mas você pode imaginar ele aqui. E eu quero colocar mais um ponto aqui. Essas tramas, elas erguem uma questão da mulher que aguenta. Observem que são sempre mulheres que elas estão entrando ali numa situação meio delicada, em vespeiros. E aí quando o negócio começa a pegar fogo, elas têm que aguentar. Porque se elas dão pra trás, além delas não conseguirem o que elas querem, que é o mocinho, ou sei lá o que, se provar, elas também serão mulheres fracas. Então eles trazem essa questão de aguentar as coisas como uma força interna. Isso não é à toa, gente. Eu falo disso no vídeo sobre referencial feminino. Uma grande questão da gente não saber o que é uma mulher forte, não saber o que é uma mulher corajosa, não saber o que é uma mulher decidida. Quando a gente aceita e dissemina esse ideal, nós estamos presas na mesma caixinha que nós acusamos os homens de nos prender no passado. Aliás, deixa eu fazer um link aqui, eu quero que vocês me falem se eu fui muito longe ou não. Observa-se essa dinâmica de mulheres entrando ali num esquema de submissão extrema que podem escalar para um controle total da vida delas. Então o cara controla totalmente a vida delas, controla inclusive se elas vão ficar vivas ou mortas. Isso não é muito semelhante ao mecanismo que arrasta garotas para seitas de cunho sexual? O caso do Jeffrey Epstein, se a gente forçar um pouquinho o caso do P. Diddy agora, ou até mesmo casos virtuais, como o Discord aqui no Brasil, ou o Empty Room lá da Coreia. Aí você vai me falar que é inofensivo ficar consumindo essas coisas? Será que não tá tudo ligado? Será que isso não é propositalmente colocado na nossa cabeça há alguns anos pra, sei lá, não sei, realmente não sei porquê. Alguém sabe? De quem seria e qual o interesse em fragmentar completamente a sexualidade feminina? Agora eu vou ter que falar de uma coisa que eu não gosto e que são ideologias, porque eu sei que vai surgir muita gente aqui embaixo falando, nossa, Gabri, mas você não falou sobre isso? Ou pessoas até que defendendo isso, mesmo quando eu não falo, algumas pessoas vêm e defendem. No outro vídeo que eu falei sobre vício em pornografia, eu citei a palavra, a gigantesca palavra com F, feminismo. E muita gente veio mandar eu estudar sobre o feminismo. Assim como no meu vídeo, quando eu falo que eu estudei
estudei o feminismo fora da visão enviesada das feministas, muita gente me chamou de direita, conservadora, alienada e por aí vai. Galera, a real é que eu não preciso nem estudar sobre feminismo, eu fui criada na pauta feminista. Toda mulher criada num país ocidental e democrático como o Brasil já bebeu da fonte do feminismo. Mas eu vou ressaltar aqui o feminismo na sua vertente mais popular, que é a vertente liberal, prega sim coisas como o empoderamento sexual da mulher, mesmo que isso atente ao pudor ou que isso banalize a própria visão dela mesma do que é ser uma mulher, que essa exploração do corpo, da libido feminina, vá até onde tem que ir. A gente tá solta pra gente experimentar o que a gente quiser sem ser julgada. E eu não gastaria 2 minutos do meu tempo nesse vídeo justificando isso, porque se você não consegue abrir um vídeo popular, ver quais são as nossas referências feministas atuais, ou enxergar como isso tá na mídia, tá nas falas, então eu não perderia tempo te explicando, de verdade, porque ou você tá muito dentro da ideologia e vai ter que tirar o nariz da ideologia para ver isso, ou você tá negando algo que é inegável. Ah, mas vai analisar só a parte que tá errada da ideologia. Sim, porque essa é a parte que tem mais influência hoje em dia. Mas faz assim, ao invés de eu ficar aqui argumentando, eu vou te dar um exemplo prático, factual. Eu vou deixar essa matéria aqui no link da descrição, que é uma matéria que eu tava usando para pesquisa e que supostamente ela traria os malefícios de ler o Dark Romance. Mas precisaram de 3 linhas para cair logo nos argumentos do empoderamento feminino, da quebra dos paradigmas patriarcais sobre a mulher explorar o próprio relacionamento e sexualidade. É uma passação de pano que vai justificar que mulheres leem isso porque é barato. Eu não tô brincando, pode ler a matéria. O cara fala, olha, tá totalmente relacionado o fato desses livros serem baratos com as mulheres estarem lendo muito. Até o ponto positivo de, olha, são conteúdos muito problemáticos que podem influenciar adolescentes, mas nós temos muitas escritoras mulheres realizando o sonho de publicarem seus livros através desse tipo de tema. Então é bom, não é? E também tem o meu trecho favorito, que é esse daqui, que ela diz que, na verdade, isso é uma forma da gente imaginar um relacionamento passando por vários obstáculos. Obstáculos super comuns, como ser torturada e gostar de ser estuprada por 4 irmãos. Quando nós temos mulheres envolvidas em problemáticas que vão requerer ali um pouquinho de filtro ou até de limites morais, digamos, é muito incomum conseguirem encontrar uma linha tênue, um meio termo, um equilíbrio. Eu fico pensando se esse equilíbrio existiria se fossem homens escrevendo esses livros e não mulheres, porque a maioria dos livros são escritos por mulheres. E não só mulheres mais velhas que, ao meu ver, estão tentando vender sonhos ou pelo menos vícios para meninas mais novas. E é nesses momentos que eu penso, caralho, como mulher se odeia sutilmente, né? Não basta a cultura da inveja, de criticar as outras, nós também não estamos nem aí para a repercussão que o nosso trabalho tem na vida de outra mulher. Agora vamos resumir esse vídeo? Sim, ver e ler são estímulos diferentes, mas eles vão te levar para o mesmo caminho, o caminho de ficar excitado ou excitada. Eles vão mexer com o mesmo circuito de recompensa e dopamina que podem te levar a querer fazer a tal da escalada e o abuso do comportamento. Abusou de um comportamento, nós estamos falando de um vício. E nós precisamos admitir que nós não consumimos esse tipo de conteúdo pela arte. Nós consumimos pela escalada dopaminérgica, por procurar o pior gatilho, a pior história. E é exatamente o que homens enfrentam e estão tentando se organizar para se recuperar. Aliás, eu vou trazer um ponto aqui. Será que a gente não pode se reconciliar um pouquinho com os caras e tentar ter mais empatia pela causa deles? Será que a gente não pode buscar mais uma equivalência, admitir que nós também estamos começando a ficar presas nas mesmas redes que prenderam eles? Tirar o consumidor de pornografia de um carrasco. O cara está perdido tanto quanto você. E talvez seja por isso que a gente tem essa resistência em admitir que nós nos viciamos nisso. Porque daí a gente vai ter que abaixar um pouquinho a cultura do julgamento e tentar trocar ideia de como a gente vai superar isso. E a última coisa que eu quero passar aqui, que é a parte mais pessoal. Viva a sua libido com os olhos abertos. Cuidado com os excessos permitidos por ideologias ou por agentes dessas ideologias. Às vezes pode não ser o grupo feminista liberal que está te falando, mas eles
jogam conceitos, eles cospem conceitos na sociedade que fundamentam essas coisas. Cuidado, minha amiga, porque na hora de sofrer não existe sororidade, não existe grupo de apoio, existe só você com o seu imaginário quebrado, fudido. Ainda existe o risco de você levar esse vício para 3 frentes diferentes. Você pode começar com os livros, quando eles não suprirem mais, você vai passar para os vídeos e até querer colocar isso em prática. Seja com um parceiro, seja com você mesma, seja se exibindo na internet. Eu falo sobre isso no meu vídeo sobre vício em pornografia para mulheres, esse vídeo aqui. Entretanto, esse não é um vídeo contra o Dark Romance, assim como eu nunca fiz um vídeo contra ver vídeos pornográficos, ver conteúdo mais 18. Eu ataco a razão do problema, que é admitir que nós estamos viciados. E essa é a minha contribuição para algumas mulheres perceberem que talvez elas estejam entrando nisso, mesmo que não seja da forma como nós fomos ensinadas a reconhecer esse vício. Cansei. É isso.